Bom, hoje a gente tem uma análise incrivelmente fascinante pela frente. Vamos mergulhar fundo numa obra bem singular do Márcio Brignente, chamada A Vida de Jesus, o Evangelho da Prosperidade Eterna. Mas olha, já adianto uma coisa. Esse não é só mais um resumo de histórias bíblicas que a gente já conhece de cor. O que faz esse material ser absolutamente brilhante é a pegada dupla dele. Sim, é uma exploração histórica super rigorosa, mas ao mesmo tempo funciona como uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta de transformação psicológica muito profunda. O autor montou o texto de um jeito meticuloso, para falar não só com a nossa mente analítica, mas para gerar mudanças reais lá no nosso interior. É literalmente uma jornada desenhada para levar quem lê a uma prosperidade que vai muito, muito além das coisas materiais. E para organizar essa nossa análise, o roteiro de hoje vai passar por 5 pontos centrais: o Verbo feito carne, a jornada histórica, a dualidade da mente, o despertar progressivo e, para fechar, o triunfo final. Então vamos começar pelo começo. Parte 1. O Verbo feito carne. Essa base narrativa é fundamental. A história não começa numa manjedoura humilde, mas numa escala cósmica que a gente mal consegue imaginar. Dá uma olhada no subtítulo do volume 4, falando para o inconsciente o que o consciente não ouviu. É genial. Desde a primeira página, o texto se coloca lá na eternidade do cosmos, mostrando o Verbo, a palavra viva, como o grande arquiteto de absolutamente tudo. O autor chega a pedir para quem está lendo fechar os olhos e tentar sentir a vastidão do universo antes mesmo da criação. E por que isso? É uma tática intencional para dar um drible nas nossas defesas lógicas, plantando essa semente da grandiosidade divina direto na nossa mente mais profunda. O que nos leva direto a essa citação fortíssima do Evangelho de João. E o uso desse versículo aqui não é por acaso, viu? Ele serve como uma âncora. O autor pega a genealogia de Jesus, aquela linha que vai de Abraão até Davi, que está cheia de pessoas super falhas, e usa isso para mostrar como uma grandeza divina tão incompreensível consegue se conectar com a nossa imperfeição humana. A mensagem que fica nas entrelinhas é muito clara. O Eterno usa a nossa humanidade, com todos os seus defeitos, para cumprir propósitos perfeitos. E isso já puxa a gente para a parte 2, a jornada histórica. Com essa base cósmica gigante já estabelecida, o texto desce para o nosso plano terreno. E é aqui que a técnica do autor brilha de novo, especialmente quando a gente olha para José e Maria. Eles não são descritos como super-heróis inatingíveis. Imagina só receber uma promessa divina no meio de um turbilhão de dúvidas e perigos reais. Eles viram modelos de como cultivar a fé nas incertezas. Então, enquanto a gente lê de forma bem consciente sobre os dilemas de José e a coragem de Maria, o texto sutilmente vai convidando a nossa própria mente a confiar nos planos divinos diante das incertezas do nosso dia a dia, contornando legal aquela nossa dúvida racional. E seguindo a linha do tempo, temos a famosa jornada dos Reis Magos. Guiados pela estrela, a chegada deles é um marco histórico, claro, mas também psicológico. Eles trazem aqueles presentes cheios de simbolismo profético: ouro para o rei, incenso para o divino e mirra para o sacrifício. E a grande sacada do autor aqui é destacar o seguinte: esses magos eram de terras distantes. Isso mostra o alcance global da mensagem. Não era um evento fechado para um grupinho, era uma promessa totalmente inclusiva para a humanidade inteira. Agora as coisas ficam ainda mais profundas. Parte 3. A dualidade da mente. Essa é a verdadeira espinha dorsal do método da obra. Como é que esse texto sai da vala comum de um estudo teológico padrão? A resposta está numa coisa chamada hipnose conversacional. A abordagem tradicional geralmente só quer te passar fatos, e isso acaba esbarrando na nossa resistência lógica ou até na nossa falta de foco. Mas a hipnose conversacional vai além. Ela fala ao mesmo tempo com o nosso consciente e o nosso inconsciente. Enquanto a nossa mente racional está super ocupada acompanhando a história e as parábolas, rolam metáforas transformacionais e comandos embutidos nas frases que vão reorganizando nossas crenças lá no fundo, de um jeito quase invisível. O processo todo acontece numa espécie de escada de 4 degraus. Primeiro, a gente entende a história conscientemente. Segundo, ocorre aquela absorção inconsciente das verdades sobre identidade. No terceiro degrau, rola a transformação real das nossas atitudes do dia a dia. E tudo isso culmina no quarto passo, a prosperidade espiritual. E é crucial notar que o autor redefine totalmente o que é prosperidade. Nada de focar em acumular bens temporários. Ele está falando de uma paz eterna, uma identidade inabalável que começa de dentro para fora. Entrando agora na parte 4, despertar progressivo. Com essa metodologia rodando, a gente é guiado por encontros bem específicos. O diálogo com Nicodemos é o exemplo perfeito dessa dualidade. De um lado, a compreensão física, aquela ideia de que para agradar a Deus é preciso seguir 1000 regras e rituais, que é exatamente o que Nicodemos pensava. Do outro lado, o que Jesus oferece é um contraste absoluto,
a compreensão espiritual, um novo nascimento, uma transformação total do coração que não depende de esforço humano, mas puramente do espírito. É um embate de paradigmas muito claro. A gente vê isso não só com Nicodemos, mas também na conversa com a mulher samaritana no poço. Ela estava super presa a regras geográficas, perguntando onde é o lugar certo para adorar. Jesus vira o jogo e foca na adoração em espírito e em verdade. É um convite para todo mundo abandonar aquela crença superficial e beber de uma água viva que realmente sacia as nossas necessidades emocionais e espirituais mais profundas. Nascer da água e do espírito. Essa frase é incrivelmente forte. O autor usa essa declaração literal como um gatilho mental. Enquanto a gente reflete lá no nosso consciente sobre o que Jesus disse 2000 anos atrás, o nosso inconsciente é empurrado a aceitar essa nova identidade agora mesmo. A mensagem é que todos nós somos chamados para ser filhos adotivos e amados de Deus, deixando a mera observância das leis para trás e passando a viver sob uma graça abundante. Finalmente, a gente chega à parte 5, o triunfo final. Todos os ensinamentos até aqui prepararam o terreno para os eventos em Jerusalém. É o confronto definitivo contra a limitação humana, e poucas histórias ilustram isso melhor do que a de Lázaro. Quando Jesus diz, "Eu sou a ressurreição e a vida", ele mostra que não é só uma promessa para o futuro, mas vida em tempo real. E no livro, o objetivo disso é falar direto àquelas áreas da nossa própria vida que parecem mortas, travadas ou sem esperança. Assim como Lázaro foi chamado para fora do túmulo, a narrativa nos chama para sair das nossas próprias paralisias e abraçar um novo. O arco histórico se fecha com a cruz e a ressurreição, que é a vitória definitiva. Temos a nova aliança estabelecida no partir do pão e do vinho, mudando para sempre a relação entre Deus e a humanidade. A vitória sobre a morte rasga o véu do templo, provando que o acesso ao Criador agora é direto e irrestrito, o que culmina na garantia da vida eterna. E para amarrar tudo isso de um jeito brilhante, o autor traz um acróstico fantástico com a frase "A vida de Jesus", focando nas letras da palavra "a vida". Presta atenção. O A de abundância, V de verdade, I de inspiração, D de dedicação e o último A de amor. Tudo isso ancorado em textos bíblicos maravilhosos. É desse jeito que a obra muda completamente o conceito de prosperidade. Não tem nada a ver com ter uma conta bancária cheia. Trata-se do acúmulo contínuo de todas essas virtudes eternas e transformadoras na vida de quem crê. E assim encerramos a exploração de hoje. Passar por essas páginas é permitir que uma narrativa milenar reescreva por completo a nossa realidade interior hoje. Então fica aqui a reflexão provocativa. Se a verdadeira prosperidade eterna não é algo que a gente compra, mas algo que nasce da água e do espírito, onde ela precisa começar hoje nas nossas vidas? Quais áreas que estão paralisadas aí dentro estão só esperando por essa luz? Pensem nisso. Muito obrigada pela companhia nesta jornada fascinante e até a próxima.